Bom, meninas, tudo começou no finalzinho de setembro, porque o Israel nasceu em outubro, então tudo começou no final de setembro. Desde o início, quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre disse que eu queria parto normal. Era o desejo do meu coração, parto normal, porque a recuperação é mais rápida, eu não ia depender de ninguém, eu ia conseguir me virar nas mínimas coisas sozinha. E já um parto cesariano, eu ia depender praticamente de todo mundo e pra tudo. Então isso me deixava aflita, então eu queria muito mesmo parto normal. Então eu planejei tudo, porque pra mim aquilo ia dar certo. Então eu planejei tudo, detalhe por detalhe, planejei o meu parto perfeito, maravilhoso, o parto dos meus sonhos. Mas não foi assim, né? Felizmente não foi assim, jamais infelizmente, porque de qualquer forma o meu filho veio ao mundo, então felizmente. Não consegui, não pude, mas Deus entrou por um caminho que ele me surpreendeu. Foi do jeito dele, mas ele me surpreendeu de todas as formas possíveis. Bom, nas últimas semanas de setembro eu comecei a sentir muita dor e ter pequenos vazamentos de líquido. Não era muita coisa, mas já dava para molhar a roupa íntima. Então eu comecei a ficar preocupada e também estava sentindo muita dor. Mas não era uma dor muito intensa a ponto de eu não aguentar e também não era uma dor assim, fraquinha para passar despercebida. Então era aquela dor de cólica, sabe? Cólica menstrual. Eu sentia muito e aquela cólica vinha das costas para a barriga e pegava a interna das coxas e doía muito mesmo. E então eu passei uma semana assim. Na quinta-feira eu decidi que eu ia na maternidade Santa Casa aqui da minha cidade para fazer um exame de toque para ver o que estava acontecendo. Então eu cheguei na maternidade, o doutor fez o exame de toque e ele disse para mim que eu ainda não estava em trabalho de parto e me dispensou para casa. Disse que era para mim esperar entrar em trabalho de parto. Mas nisso, gente, eu já estava dilatando e estava com bolsa rota, então teria que ter feito uma cesárea ou feito alguma coisa para induzir o meu parto. Mas o doutor me mandou de volta para casa. Eu voltei para casa, passei de novo a noite da quinta e a noite da sexta, e durante a sexta, né, durante o dia, sentindo muita dor. E na sexta-feira eu fui para minha última consulta de pré-natal, e eu pedi pro doutor um papel para minha cesárea, para me encaminhar para cesárea, porque eu já não aguentava mais aquela dor, e eu não estava entrando em trabalho de parto, já fazia uma semana que eu estava sentindo dor. E eu disse a respeito do vazamento de líquido, mas ele disse que poderia ser um corrimento ali devido à gestação, mas não era. Então, ele disse pra mim que não poderia me dar por quanto a minha gravidez era de alto risco. Então, ele não dava. Eu tinha que esperar as 39 semanas se eu quisesse fazer cesárea e teria que entrar em trabalho de parto. Ok, né? Eu tava de 37 semanas e 5 dias na sexta-feira que eu fui fazer a minha última consulta de pré-natal. Passei a noite toda da sexta-feira tendo muita dor. Então, no sábado, eu tava com muita ansiedade também, porque a dor causa a minha ansiedade, né? Então, no sábado, eu fui pra maternidade novamente, de manhã, com muita dor, passei a noite toda tendo dor e ansiedade, não dormi nada. Então, eu cheguei no sábado na maternidade e novamente passei com o mesmo doutor. Ele fez o exame de toque, viu que eu tava dilatando, viu que o meu útero já tava começando a abrir e mesmo assim queria me dispensar novamente. Mas eu disse pra ele que eu já não aguentava mais, que eu tava a semana toda sentindo dor e eu tava tendo muita ansiedade. A minha pressão tava descontrolada, o meu coração tava batendo muito acelerado, num ritmo muito intenso. Então eu pedi a ele que ele fizesse a minha cesárea. Só que ele só poderia fazer a minha cesárea se eu tivesse a carta do meu obstetra que acompanhou a gestação. Mas ele disse que devido à minha ansiedade, então ele faria, gente. Graças a Deus, Deus tomou o coração daquele médico. Então ele disse pra mim que era pra mim retornar no mesmo dia, que no caso era o sábado, pra mim retornar às 4 horas pra mim ser internada. Entre 4 a 5 horas, assim, era pra mim ir pra ser internada. Então, era de manhãzinha ainda, era mais ou menos umas 9 e pouco que eu vim de lá, vim toda feliz, gente, porque eu pensei, meu Deus, finalmente, graças a Deus. Então eu cheguei em casa, eu e o amor, nesse dia ele não tinha ido trabalhar. Então eu e o amor, a gente começou a arrumar toda a casa, a gente lavou roupa, limpamos a casa, lavamos banheiro, arrumamos o restante das coisas que ainda estava desorganizado. Arrumamos tudo com a ajuda da minha avó e da minha sogra. Deixamos tudo em ordem mesmo. Arrumamos as nossas coisas, a gente super feliz, super animado. Então era mais ou menos umas 5h30, o meu pai foi levar a gente pra maternidade. E a gente chegou na maternidade, deu uma entrada, e a gente super ansioso, né? Aí a gente foi pro quarto 12. Isso, pro quarto 12. Gente, que quarto maravilhoso. Eu postei nos stories do perfil do Israel. Gente, maravilhoso. Um banheiro melhor que o da minha casa. Enorme, com uma ducha muito grande.
O quarto tinha ar-condicionado, televisão. Nossa, gente, muito gostoso, confortável demais. A comida era uma delícia. Sério, eu adorei. Fiquei 4 dias. É cansativo, né? Porque ficar fora de casa é cansativo, ainda mais no hospital. Mas foi muito bom, gente. Muito bom mesmo. A equipe de enfermeiros maravilhosa também. Então, internamos no sábado. E a minha cesárea estava marcada para o domingo às 7h30 da manhã. Mas quando chegou no domingo. Ah, bom, e na noite desse sábado, ele mandou um comprimidinho, eu tomei aquele comprimido, e durante a noite eu não dormi, porque eu senti dor a noite toda e tava muito mais forte e intensa. E o período ali que tava passando a dor tava muito mais curto, então as contrações estavam ritmadas. E eu tava super feliz achando que eu ia dilatar durante a noite, e outro dia eu só ia ter o meu parto, né? Mas não, gente, não aconteceu. Então, na manhã do domingo, já não tinha dormido nada à noite, a enfermeira entrou no quarto, me deu a camisola e disse que era pra mim me trocar, pra subir pra sala de cirurgia. Então, eu me troquei, era 8 horas, 8 horas mais ou menos. E nisso eu fiquei esperando. Fui na enfermaria pra saber por que tava demorando, porque a minha cesárea tava marcada pra 7h30 e não foi 7h30. Aí me disseram que um paciente com tumor teve que operar, porque era com muita urgência. Então, nisso, a minha cesárea foi adiada. Passamos um tempão, gente, ali no quarto, com muita ansiedade, né? Porque a gente não via a hora, a gente não sabia a hora que a gente ia entrar pra sala de cirurgia. Então, quando era mais ou menos umas 11h10 por aí, a enfermeira entrou no meu quarto novamente e disse que era pra mim me aprontar, que dentro de 5 minutos a gente ia subir pra aula de cirurgia. Gente, eu fiquei naquela ansiedade com um pouco de medo, porque dá medo, né? Eu nunca tinha operado antes. E comigo estava uma mulher no quarto que ela, um dia anterior, tinha tido uma cesárea. E a anestesia não pegou nela, era uma estagiária que tinha dado anestesia e não pegou. Então ela sentiu toda a dor, ela sentiu tudo. E ela passou a noite gemendo de dor. E aquilo me deixou muito agoniada e com muito medo. Então a gente subiu, era umas 11h15. 11h20 por aí, a gente subiu pra aula de cirurgia, colocaram uma touquinha, luva, colocaram aquelas coisinhas no meu pé. Nossa, gente, me vestiram todinha. Então entramos pra sala de cirurgia e era a mesma anestesista que tinha anestesiado a mulher que tava comigo. Então eu fiquei com medo, né? Era estagiária. Olha meu preconceito, gente. Nossa, foi muito precipitada. Mas, gente, que profissional incrível. Ela é estagiária, mas é uma profissional, gente, maravilhosa. Ela me explicou tudo, como seria a anestesia, todo o processo, o que eu iria sentir, o que poderia acontecer, os riscos. Gente, ela foi muito sincera e isso foi maravilhoso, me passou muita confiança. Então, ela me explicou todo o processo. E, gente, a anestesia não dói, mas o que doeu foi um soro que eles colocaram aqui, bem aqui. Eu tenho até agora ainda a marquinha, porque eu passei quase 2 dias com esse soro aqui, então ficou a marca. Nossa, gente, que horrível, dói demais. O soro dói muito mais do que a anestesia. E a dor do soro ficou até o soro acabar, não foi só na hora que aplicou. Enquanto o soro tava correndo, tava doendo bastante. Então ela colocou primeiro aquele soro, aí em seguida foram aplicando anestesia, né? Ela colocou na minha coluna e ficou tipo mais ou menos uns 3 minutos aplicando ali, porque é bem devagar o processo. E ela disse que eu poderia me deitar. Gente, o meu corpo esquentou todinho e começou a formigar, como se tivesse coisinhas andando pelo meu corpo. Uma sensação muito, muito estranha. Então eu me deitei e eles foram colocando algumas coisas aqui nessa parte aqui do busto. Colocaram um medidor de pressão, um medidor de saturação. Nossa, colocaram muita coisa lá em mim, gente, pra tá ali supervisionando, né? Não sei como é que fala, gente. Acho que é isso mesmo. Então, e aí eu deitei, ainda tava sentindo o meu corpo mais ou menos, tava conseguindo mexer os dedos dos pés. Mas, gente, não deu tipo 40 segundos e eu já não senti mais nada. Daqui pra baixo eu não mexia nada, eu não conseguia mexer nenhum dedinho. E eu não sentia meu corpo. Tipo, eu sentia que tinha alguma coisa me tocando, tinha alguma coisa ali, mas eu não conseguia saber o que era. É uma sensação estranha e não tem como explicar. Então, para ela fazer o teste para saber se realmente a anestesia tinha pego, ela molhou um algodãozinho com álcool e passou na minha barriga e perguntou se eu sentia o gelado. Eu senti o algodão, mas eu não senti o gelado. Eu só senti que tava passando algodão. Então ela passou um pouco mais pra cima e foi passando até aqui. Eu disse pra ela que daqui pra baixo eu não sentia nada. Então ela disse pra mim que a anestesia tinha pego. Gente, já foi um alívio quando ela disse isso pra mim. Então o doutor chegou na sala e novamente ele fez o exame de toque. Aí ele disse que eu estava com 3,5 centímetros e que eu só tinha dilatado meio centímetro durante a noite.
mesmo com comprimido. Ou seja, ele tinha me dado um comprimido para dilatar mais rápido, mas não funcionou, porque eu dilatei meio centímetros. Então, realmente, não teve como fazer um parto normal, né, gente? Porque eu não dilatei mesmo. Então, ali naquele vai e vem todo, a enfermeira foi, chamou o meu esposo. E ali a sala tava cheia, gente, de enfermeiros, os anestesistas, o médico. E o meu esposo ali também, junto comigo, tinha pediatra. Então, ele entrou na sala, gente, coisinha mais linda. Até hoje eu falo pra ele que ele tava muito lindo. Ele tava com aquela roupa verde, assim, com a máscara, com a touquinha, coisa mais fofa, gente. Achei ele maravilhoso. Então, ele entrou, ficou ali comigo, sentou do meu lado, e ele segurando a minha mão. E eu, naquela ansiedade, nós dois, na verdade, né, naquela ansiedade toda. Então, o doutor anestesista disse pra mim que o doutor ia começar a cortar minha barriga. Gente, na hora que ela disse isso, meu psicológico meio que quis começar a fazer o meu corpo doer, sabe? Mas, graças a Deus, desviei o pensamento, pensei só nele. E deu certo, gente. Graças a Deus, não senti ansiedade, não tive nada. Ele abriu, óbvio que eu não senti nada. Eu senti a pressão, porque o Israel subiu e ele tentava puxar e o Israel não descia. Então, esse processo demorou um tempinho. Então, veio a enfermeira e começou a empurrar a minha barriga pra tentar fazer o Israel descer. Ai, nesse tudo, gente, ficou um pouco dolorido, mas o Israel subiu e não desceu de jeito nenhum. Então, isso realmente foi necessário. Então, naquilo tudo, o obstetra... Obstetra não, gente. Como é que é o nome? Acho que é isso mesmo, né? Obstetra cirurgião, deve ser alguma coisa assim. Não lembro o nome. Então, gente, ele finalmente conseguiu tirar o Israel depois de todo esse processo demorado. E, gente, no tempo que ele tava ali puxando o Israel, eu ficava me mexendo na maca, porque não tem como não mexer, tá mexendo em mim. E o amor começou a ficar agoniado, porque ele achou que eu tava sentindo dor, mas eu não tava sentindo dor. Era só a pressão mesmo e aquela sensação ruim de estar mexendo em mim, sabe? Não passei mal durante a cirurgia, só depois, quando foi fazer a limpeza, que eu vomitei a bile, né, que é aquele líquido amarelo e amargo. Mas foi pouca coisa também, e eu não passei mal durante a cirurgia, graças a Deus. Então, ali, quando Israel nasceu, na hora que ele saiu, o amor já começou a filmar, mas ele não chorou. E eu nem sabia que já tinha tirado ele, porque eu não ouvi ele chorar, eu achei que assim que tirasse ele já ia sair gritando já, mas não foi assim. Então tiraram ele, cortaram o cordão umbilical, e assim que cortou o cordão umbilical, ele começou a chorar, a gritar mesmo, gente, um choro muito forte. As enfermeiras foram, limparam ele, enrolaram ele num paninho e trouxeram ele aqui pertinho de mim. E nisso eu e o Omar, a gente chorava muito, gente, foi muito emocionante, foi muito gostoso ouvir aquele chorinho maravilhoso, sabe, sentir aquele cheirinho único, gente, é um cheirinho único, inexplicável. Só foi naquele momento, porque agora ele já não tem mais aquele cheirinho, mas nossa, é um cheiro maravilhoso que fica. Não sai de jeito nenhum. E o meu esposo ali comigo, aquele momento foi muito emocionante pra gente, nós dois chorando. A gente vendo ali aquela coisinha linda, maravilhosa, a gente sem acreditar que era o nosso filho. Gente, é um sentimento muito gostoso, inexplicável. Não tem como explicar, não tem como descrever pra vocês. É único. Então, gente, e depois disso tudo aí, já levaram ele pra baixo, a gente teve o primeiro contato pele a pele, ele não pôde mamar, porque o médico precisava encerrar a cirurgia. Então, assim que tiraram ele, levaram ele pro berçário, o amor também desceu pro quarto. E eu fui pra sala de pós-anestésico. Fiquei lá na sala de pós-anestésico 40 minutos e mais 20 minutos porque os enfermeiros da ala de baixo não subia pra me buscar logo, né? Então eu fiquei mais esse tempo aí. Gente, a hora não passava. Na sala de pós-anestésico tinha algumas pessoas que estavam desacordadas porque tinham levado anestesia geral. E, gente, era horrível, não tinha com quem conversar. Eu vendo aquele bando de pessoas assim, tipo, parecendo todo mundo tava morto praticamente. Tipo, bem pálido, assim, com a cara toda fechada. Nossa, muito ruim, gente. Um clima muito estranho. Então, foi 40 minutos, em seguida, mais 20 minutos, porque os enfermeiros não subiam. Até que uma enfermeira finalmente foi com meu esposo lá pra cima pra me levar pra baixo. E, gente, dá meio que uma tontura, assim, tipo, você descendo, tu tá deitado, tu vê aquelas luzes, assim, passando. Nossa, é muito ruim. E ali a cirurgia tava anestesiada ainda, né? Porque demora muito pra passar. Foi passar acho que mais ou menos umas 7 horas depois. E eu fiquei ali, tipo, dava pra sentir que tava tudo chacoalhando dentro de mim. Mas quando ela tava me levando pra baixo, mas não dava pra sentir dor. Era só aquelas coisas chacoalhando mesmo, uma sensação muito ruim. Eu entrei no quarto, Israel ainda não tava no quarto. Trouxeram ele mais ou menos uns 3 minutos depois.
E a enfermeira deu as instruções como eu deveria amamentar e pediu para que o Amor segurasse ele para mim, porque eu não poderia sentar para estar amamentando e eu não conseguia segurar ele aqui deitada. Então o Amor segurou ele para mim até ele terminar de mamar. Em seguida trocamos a fraldinha e nesse tempo ficamos namorando o Israel, né, gente? Ele nasceu com 3,340 kg e 50 centímetros. Não nasceu muito grande, não. E também não muito pequeno, né, gente? 50 centímetros tá aí no médio. 3,340 kg, mas ele saiu do hospital com 3,210 kg, porque é normal perder pelo menos 10% do peso. Gente, tipo assim, a gente passou 4 dias no hospital no total, né? Que foi o sábado, domingo, segunda e terça. A gente saiu na terça, depois do almoço. Então a gente passou 4 dias e era gostoso, a gente realmente não tem o que reclamar. A equipe de enfermeiros maravilhosos, o quarto muito bom, a equipe médica muito bom mesmo, gente. Só tenho a agradecer a Deus mesmo, que Deus me surpreendeu, como eu já disse. Tinha 5 refeições, tinha o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta e o café da noite. Eram 5 refeições, gente. Ninguém passava fome lá. Foi muito bom. O Amor, pela primeira vez que foi trocar a fralda dele, demorou quase 20 minutos pra trocar a fralda. Então, tipo, foi muito tempo mesmo, tadinho. Não tinha experiência com nada. Agora ele já troca ele em menos de 3 minutos, ele é muito rápido, já pegou a prática. Deu banho nele pela primeira vez na banheira e esse Israel chorou, gente, mas gritava muito mesmo. Nem parecia que tinha passado 9 meses na água. Então, no início, assim, eu ficava meio extasiada porque eu não podia ajudar ele, né? Não tinha como levantar da cama pra ajudar ele, eu não podia me abaixar, eu não podia fazer esforço. Então, pra mim, aquela parte foi agoniante. Mas logo ele foi pegando prática. Então, na terça-feira a gente saiu, viemos pra casa. E, aliás, registramos o Israel no hospital mesmo. O cartório foi até lá e nós registramos ele lá mesmo. E a gente voltou pra casa na terça-feira, chegamos depois do almoço. Chegamos em casa, a gente comeu alguma coisinha e fomos deitar porque a gente tava muito cansado. Então a gente dormiu praticamente a tarde toda. Gente, pra mim foi muito ruim a parte da recuperação, porque como o Amor ainda não tinha experiência com nada, então, tipo, ele tava começando a aprender e eu não podia ajudar ele. Então eu via ali ele desesperado, trocando o Israel, enquanto ele chorava sem parar, e eu não podia fazer nada. E isso era muito ruim pra mim, gente, muito difícil. E também o Israel foi trocando a noite pelo dia, e eu ainda tava em processo de recuperação. Então pra mim tava muito ruim, gente. Nossa, horrível. Tipo, eu tinha que estar levantando, eu não podia levantar de barriga pra cima, eu precisava acordar o Amor pra ele estar me ajudando. E às vezes o Israel chorava demais e trocando a noite pelo dia, não tinha como eu descansar direito. Nossa, uma rotina muito cansativa. O Amor pegou 5 dias de atestado, né, de licença paternidade. E me ajudou muito esses 5 dias, gente. Foi maravilhoso. Se eu não tivesse ele aqui, eu não sei o que eu teria feito. Com 15 dias eu retirei os pontos. Tive algumas complicações agora com os pontos, meio que ele abriu e começou a soltar pus, mas agora, graças a Deus, já tá tudo bem. Eu não sinto ainda a região da cicatriz da cesárea, eu não sinto nada. A cicatriz é bem fininha porque foi aquela sutura intradérmica, então é por dentro da pele, então é bem fininha, é quase imperceptível, mas dá pra ver que tem uma cicatrizinha aqui, sabe? Eu ainda tô um pouquinho inchadinha ainda, falta acho que mais ou menos. Eu tinha, se eu não me engano, 68 de cintura antes de ficar grávida e agora eu não medi ainda. Mas ainda dá pra ver que falta bastante pra mim desinchar. Mas já perdi muito peso. Eu cheguei a 70 quilos na gestação. E assim que eu saí do hospital, eu tava pesando 63 quilos. Nossa, diminuiu demais, né? E agora, esses últimos dias que eu pesei, eu tava pesando 57 quilos. E agora, assim, eu não sei quantos quilos eu tô pesando, mas com a amamentação eu tô perdendo bastante peso. A amamentação também, gente, sofri bastante no início. O meu peito soltava pedaços, gente, saía sangue, doía demais. E pra me curar, eu tinha que colocar um absorvente de seios com a pomada Milar durante o dia nesse aqui e a pomada Milar com absorvente de seios nesse aqui durante a noite. Então a minha teta meio que ficava vesga, ficava meio assim, ó, porque uma ficava sempre maior que a outra, porque uma amamentava de dia e a outra de noite. Mas graças a Deus agora esses problemas não existem mais. Já tá tudo bem agora, já nos acostumamos com a rotina, já sabemos lidar melhor, né, com Israel. A gente aprendeu que agora a gente tem que dar banho nele no chuveiro com a gente, porque ali abraçadinho na gente ele não chora. Então ele não toma banho na banheira, só toma banho com a gente no chuveiro. Quando tá quente, a gente tira a roupinha dele, deita nu com ele. Gente, é um sentimento maravilhoso, é muito bom. Faz bem tanto pra gente quanto pra ele.
Então, assim, a gente já pegou toda a mania ali, né? Com ele, por enquanto, né? Porque conforme ele for crescendo, a mania vai mudando, né? E a gente precisa ir se adaptando com as mudanças. Mas agora, graças a Deus, já tá tudo bem. A gente aprendeu a se adaptar bastante com ele. Então, a minha experiência com a cesárea foi muito boa. Eu faria novamente. Se fosse preciso passar pelo parto cesariano novamente, eu passaria. Eu quero mais 2 filhos. Nós queremos, né? Mais 2 filhos. E se for pra cesárea, eu não vou ter esse medo todo que eu tive dessa vez, porque não é um bicho de 7 cabeças, gente. Muito pelo contrário. É difícil. Não é ruim, é difícil. Mas é muito bom você ter ali o seu filho, vale muito a pena. E também é difícil, mas é uma coisa que passa rápido, gente. Tudo é questão de fase. Então, assim, foi muito gratificante pra mim. Foi um processo, assim, que me ajudou muito na minha parte de amadurecimento, a respeito de como eu vejo o mundo, o que eu penso das mães. Tipo, eu finalmente entendi aquele sentimento de mãe. Então, realmente foi muito bom pra mim. Bom, meninas, e esse foi o vídeo. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Me desculpem aí pelo tamanho do vídeo, ficou enorme, né? Mas não tinha como resumir mais. Eu já resumi muito, já pulei muito detalhe, mas é isso daí. Não queria fazer um vídeo muito longo, mas não teve como, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo.